E aí, Débora, já que estamos falando desta situação, como você colocou, né, o temor de Bolsonaro com um cumprimento de pena em regime fechado, a questão é, se houver esta condenação, que deve ser decidida esta semana, entre condenação e absolvição por 5 crimes aos quais Bolsonaro responde, a pena, a chamada dosimetria, só deve ocorrer no último dia de julgamento, famoso haja coração, que a Luísa Martins, nossa analista especialista em judiciário, muito boa tarde, Luísa, uma boa semana para você, vai nos explicar todos, o Brasil inteiro, de respiração, segurando ali a respiração, fôlego travado, até que se tenha, né, os votos por condenação e absolvição, que vai ter cobertura especial aqui na CNN, com uma série de novos recursos aqui da nossa cobertura durante a transmissão do julgamento e depois essa discussão toda da dosimetria. Luísa, boa tarde mais uma vez. Oi, boa tarde, Yuri, boa tarde, Débora, todos que estão conosco aqui. Um prazer estar de volta no 360. Uma boa semana para todo mundo. Yuri, Débora, é isso, né? A gente tem a expectativa, então, de que essa sessão seja retomada amanhã. Tem sessões reservadas ao longo de toda a semana, então tem sessão terça, quarta, quinta, sexta, para dar conta de concluir esse julgamento ainda nesta semana. Em relação à pena, a Débora vinha trazendo esse bastidor, né? Esse temor do ex-presidente em relação a um regime fechado, a uma cela fechada. Isso faz parte da definição da dosimetria da pena, que deve ser, vamos colocar, o capítulo final do julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Então, amanhã a gente vai ter como um primeiro momento o ministro Alexandre de Moraes dando o seu voto. É um voto que promete ser bastante longo, pode durar de 3 a 4 horas, ele vai fazer uma longa exposição de tudo que foi coletado ao longo da investigação e fazer, né, ali o seu juízo sobre a condenação ou a absolvição dos réus, e aí parte para o momento da votação dos demais ministros da primeira turma. Quando houver uma definição sobre esse ponto, sobre o ponto se Bolsonaro e os demais réus devem ou não ser condenados, se o resultado for para condenação, aí é que a turma parte para o momento de discutir a pena, né? Não só o tempo que, eventualmente, Bolsonaro e os demais réus vão ter que cumprir, mas também fixar o regime, né? Se é regime fechado, direto, se será semiaberto, se eventualmente alguma pena, por ser talvez mais baixa, possa ser convertida em uma pena alternativa, né? Isso foi aplicado, por exemplo, a alguns réus do 8 de janeiro, talvez alguns réus possam ter direito a esse benefício, a depender do que for definido pelos ministros. E o ponto da dosimetria da pena, Yuri, Débora, é o ponto que promete ter mais divergência ali entre os ministros, né? A gente trouxe isso aqui na CNN, a gente falou disso aqui no 360, que existem, no momento, pelo que eu pude apurar do quadro atual, claro que tudo pode mudar a depender do desenrolar dos votos, né? Mas no momento atual, a tendência é por 3 correntes em relação à pena. Uma por penas mais severas, que é a corrente formada pelo ministro Alexandre de Moraes, possivelmente Flávio Dino e Carmen Lúcia, que aí já formam a maioria, porque a primeira turma é formada só por 5 ministros. Aí uma corrente intermediária que deve ser apresentada pelo ministro Cristiano Zanin, que é uma espécie de voto médio ali em relação à dosimetria da pena. E, por fim, o ministro Luiz Fux colocando ali, sugerindo uma pena um pouco mais branda, né? E aí é toda aquela discussão que a gente tem também sempre conversado sobre em que medida os crimes de abolição, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático e golpe de Estado se sobrepõem ou se acumulam. Na avaliação de Fux, a primeira turma deve escolher apenas um desses 2 crimes para punir os réus pela tentativa de golpe, e isso, por consequência lógica, traria um alívio para as penas. Então, a dosimetria vai ser possivelmente o ponto em que a gente tenha mais discussão ali entre os ministros, mais divergências, e isso as defesas todas estão de olho, né, Yuri e Débora, porque a depender dessas divergências pode caber um tipo ou outro de recurso. Então, a gente vai estar de olho aqui, como disse o Yuri, trazendo todos os desdobramentos desse julgamento desde as primeiras horas da manhã. Então, Luísa Martins, né, nos diz que a pena deve ser fixada no último dia de julgamento, que provavelmente, né, Luísa, deve ser quinta ou sexta-feira. Obrigada por enquanto. Luísa Martins volta daqui a pouquinho com a gente.